Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa última palestra do ano. Nós fechamos aí as últimas 2 semanas com oratória, marketing jurídico e hoje com gestão de escritórios com a nossa querida Mariana Raft, que também é mentora. Então, está tudo em casa aqui. Todos aqui são mentores, doutor Diogo, doutor Rafael, doutora Sônia, doutora Fátima e a Mariana também. Eu vou passar aqui a palavra rapidinho para os mentores. Rose, pode vir? Não? Ah, então tá. Eu vou passar aqui a palavra para os mentores, rapidinho, para eles se apresentarem. A gente sempre faz essa apresentação. E depois a gente vai ver um vídeo da CARD e depois começaremos a palestra, tá? Doutora Fátima agora. Bom dia a todos, bem-vindos. E quero agradecer e parabenizar todos os presentes pela disposição, apesar do dia chuvoso estarem aqui, significa que o nosso recado está sendo dado a contento, né? Então, nós vamos fazer aqui uma bela apresentação da doutora Mariana. E é isso. Bem-vindos à mentoria OAB. Estamos à disposição de vocês para o que precisarem. Tá. Bom dia. Quero cumprimentar a todos presentes aqui na pessoa dos nossos colegas mentorados. Saudações advocatícias para todos. É com grande alegria que eu estou aqui e quero, antes de mais nada, agradecer, Thaís, essa oportunidade, maravilhosa oportunidade de poder fazer parte, né, desse projeto magnífico que é a de mentoria e poder compartilhar os meus conhecimentos com uma pessoa muito especial que é a minha mentorada, a Márcia, lá de São Fidélis, uma profissional muito competente, muito estudiosa, e ela merece todo realmente sucesso profissional. Quero parabenizar a todos vocês aqui presentes. Em primeiro lugar, porque estão em busca de aprimoramento. Aproveitando que a palestra, né, é sobre gestão, e tem uma máxima em administração que diz o seguinte: em busca da excelência, a melhoria tem que ser contínua. A doutora Mariana aqui vai falar muito sobre isso. E aí eu quero pegar o gancho dessa questão, dessa nossa evolução, da importância de perseguirmos essa evolução não só pessoal como profissional. Então, eu quero só dar uma dica, na verdade 2 dicas para vocês, tá? Porque eu não sou palestrante. Eu estou aqui para aprender com a doutora Mariana, mas não posso perder essa oportunidade. Vocês vão me entender por quê. Porque tem tudo a ver com o tema de gestão, que a gestão do escritório não é só dos arquivos, dos processos, né? É principalmente de pessoas. E tem tudo a ver com o mentorado, como eu falei aqui no projeto, né, da mentoria Magnânimo, porque ele aproxima as pessoas. E a gente tem que, como profissionais, como advogados, nos foram ensinados assim, só ver a questão do conflito, né, como lead, como contencioso. Então a gente tem que aprender muito a técnica de mediação. E nós temos uma mestra aqui, a doutora Ana Tereza Basílio, que não é porque ela é nossa colega, que vice-presidente da OAB, que eu estou destacando o trabalho dela, mas ela conseguiu algo inédito, que foi fazer uma conciliação, uma mediação coletiva. Eu estou falando isso para vocês, a dica que eu quero deixar para vocês é a importância que tem vocês nós aprendermos técnicas de mediação ou de composição amigável de conflitos. Então, por fim, eu quero dar uma dica, a segunda dica que eu falei para vocês, que eu presidi o PROCON do Estado do Rio de Janeiro, né? Imagina, é uma área extremamente, tem muitos conflitos, né?
muito conflituosa essa área. E posso dizer para vocês que, assim, nós tínhamos um departamento de conciliação que tinha uma placa dizendo assim: fiscalizar é preciso, mas conciliar é a solução. Então, com todos os métodos de composição de conflitos, é importantíssimo nós termos. Mas a dica que eu quero dar para vocês é para vocês baixarem gratuitamente. Existe um site, harmonianoconsumo.com.br. Tem, ainda mais que nós estamos à véspera do Natal, né? A grande festa do comércio. Então, ali tem os principais pontos, os principais problemas de reclamação ou de motivos que levam ao conflito. Não só é importante para a gente aprender aquilo por questões pessoais, né, e até profissionais, até porque para dar para os clientes, mas é fundamental nós sabemos que a educação ela pode ser prevenção e método de prevenção de conflitos, não só para prevenir prejuízos de ambos os lados. Então é importante. Para finalizar, eu quero ressaltar que está no preâmbulo da Constituição Federal, que nós temos uma máxima que diz que a nossa lei maior que determina, né, os ditames, que a importância da composição amigável dos conflitos. Então, eu digo o seguinte, que o advogado ele tem que ser o pacificador social. Nós temos de aprender, porque nós temos legislação para isso. Então, tá, muito obrigado. Passa a palavra aí. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos e dar o meu agradecimento aqui para a Thaís, que me recebeu com tanto carinho e logo me colocou nesse projeto que eu acho muito importante para todos nós. E dizer para vocês o seguinte, que na minha ótica, eu acho que o advogado hoje ele precisa estudar outras áreas, né? Não só mais o direito, estudar, por exemplo, finanças, estudar até a psicologia, como andam dizendo por aí, né? Que está muito na moda. Mas é uma realidade e a gente não pode mais ficar só no direito. Isso é o que eu prego, passo isso para a minha mentorada e para todos os colegas que eu tenho a oportunidade de falar. Então, esse é o meu recado, eu queria agradecer mais uma vez e muito obrigado. Quero desejar um bom dia a todos, meu nome é Diogo Machado, quero agradecer também a Thaís, apesar de um pequeno defeito que ela tem de ser vascaína, é uma pessoa muito gente boa. E aí... Olha só, hein? Tirar daí. E quero desejar a todos aqui sucesso. Vou falar bem pouco. Eu entendo que os colegas aqui falaram de todo o conhecimento que a gente tem que conseguir, mas uma coisa que eu desejo para vocês que estão iniciando no direito é coragem. Isso é algo que tem faltado. Eu tenho, nesses meus 3 anos de estagiário, mais 10 anos de advocacia, eu tenho percebido que muitas vezes ao advogado falta coragem. Eu não vou fazer uma reclamação da corregedoria porque meu pedido pode ser julgado improcedente. Eu não vou reclamar que o processo está demorando muito, senão pode colocar o meu processo no final. Sempre, eu digo, sempre com cordialidade, usando as palavras certas, mas o advogado precisa ter coragem. Vou contar rapidamente o que aconteceu na audiência quarta-feira, lá no juizado do Meia. O juiz Neil estava com as audiências atrasadas, e aí quando eu sentei à mesa, ele disse assim: doutor, como a defesa ainda estava em sigilo, eu vou conceder ao senhor 24 horas para se manifestar sobre a defesa, vedada, juntada de qualquer documento. Aí eu falei, excelência, como eu já tinha pedido a oitiva também do preposto, eu disse assim, após a leitura da defesa, eu vou saber se eu vou querer mesmo ouvir o preposto ou não. Se eu me manifestar daqui a 24 horas, isso pode gerar até um pedido de nulidade, que eu posso colocar uma manifestação lá. Ele disse que era vedado a empresa também se manifestar. Ainda que ele não ficou muito satisfeito, doutor, já que o senhor está desejoso de ver a defesa agora, eu vou franquear
esse espaço, mas que o senhor veja rápido. Eu disse de novo, excelência, eu vou ver no tempo que eu preciso para ver a defesa. Eu não posso... Desculpa, eu não posso ver a defesa correndo, porque o juiz demorou para fazer as audiências. Então, sempre com cordialidade, mas a advocacia precisa de coragem para enfrentar tudo que tem vindo contra nós, muitas das vezes, diante no cartório que a gente chega, nós somos vistos como inimigos da justiça, tudo isso, mas o que eu desejo para vocês na advocacia é coragem. E se carreguem de conhecimento, como todo mundo falou aqui. Sem conhecimento, não tem como chegar a lugar nenhum. Se você não souber, por exemplo, que você vai ouvir a testemunha ou o preposto depois da defesa, você também não ia saber que é a sua manifestação. Então, se carregar de conhecimento é essencial. E o segundo é coragem. É isso que eu desejo a vocês. Agradeço aqui a todos os mentores. Agora a gente vai assistir um vídeo da CARD, eu peço para vocês já sentarem. Mariana, espera aqui, que a gente vai assistir um vídeo da CARD, um no começo e um no final da palestra, tá bom? Só uma apresentação. Você conhece a CAA? É a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. E como o nome já diz, ela presta assistência. É isso que fazemos como nenhuma outra entidade de classe faz. Se você não conhece a CAA, então veja nesse vídeo o que fazemos pela advocacia do Rio de Janeiro. Olha o que a CAAG faz por você. Recebemos benefícios por meio dos projetos Nascer, Projeto Atender, Auxílio Funeral, além de inclusão social que conta com atendimento psicológico, capacitação profissional e auxílio cesta básica. Assistimos à advocacia com serviços e terapias complementares para a prevenção e tratamento da saúde e o controle do estresse. Aferimos pressão, glicose e colesterol. Vacinamos contra gripe, febre amarela, hepatite e tríplice viral. Oferecemos orientação de nutricionistas para toda a classe. Somos parceiros da Clínica Leve Saúde, que tem o melhor custo-benefício do Estado. Oferecemos assistência odontológica gratuita através da Imovida. Somos parceiros de redes de academias como o Smart Fit Bioritmo e também do Sesc Rio, que oferece lazer, cultura, esportes e hotelaria. E ainda tem mais. Temos mais de 1.200 convênios em lojas, passagens aéreas, hotéis, centros de estética, redes de ensinos, restaurantes e outros departamentos. A CAAG também já levou mais de 8.000 advogados e advogadas a peças teatrais, passeios e espetáculos musicais. E como você fica sabendo de tudo isso? Acesse caag.org.br e nos acompanhe no Facebook e no Instagram. CAAG, assistência em primeiro lugar. CAAG, assistência em primeiro lugar. Gente, bom dia de novo, não me apresentei. Eu sou Mariana, também sou mentora e eu sou muito fã do projeto, mas acho que os outros mentores já falaram bastante do projeto aqui e eu só vou abrir rapidamente falando um pouco mais, né, o que, além do projeto. Eu acho que a OAB tem feito um trabalho muito interessante e muito importante e que, na minha opinião, estava muito defasado nas gestões anteriores, né? Que é o trabalho de suprir necessidades que os advogados têm. As faculdades hoje jogam no mercado milhares de profissionais e elas, salvo algumas que já têm inovado um pouco nas suas grades, a maioria delas joga uma quantidade imensa de conteúdo. Esse conteúdo, a gente sabe que não é suficiente. Quem aqui não saiu da faculdade achando que não sabia nada, né? A gente sempre sai da faculdade com essa sensação de que a gente não sai nada e a gente precisa complementar.
Se a gente precisa complementar o conteúdo que é dado na faculdade, imagina o que não é dado, né? E que a gente precisa como ferramenta de trabalho. Então, eu acho que a OAB tem suprido muito essa necessidade. A OAB tem conseguido promover palestras, cursos sobre assuntos que a gente precisa para o nosso dia a dia, que a gente precisa para trabalhar, mas que a gente não encontra em lugar nenhum, né? E isso tem ajudado muito, e muitas vezes de forma gratuita. Um exemplo disso é o curso de certificação profissional, que tem tido uma aderência muito grande e tem sido muito interessante. E a troca, para todo mundo, é algo muito importante. Eu estava conversando aqui com a Sônia antes da gente começar, e o que a gente percebe é que eu acho que a gente está evoluindo, a gente está começando a virar a chave, né? No sentido de que a gente pode se ajudar, diminuir a competitividade que existe entre a gente e promover uma ajuda mútua, né? A gente sempre foi muito competitivo, a gente gosta da disputa, e a gente tem que começar a virar um pouco esse canal e tentar se ajudar, porque a gente vai chegar mais longe, né? Enfim, eu vou começar aqui. A gente vai falar hoje sobre gestão de escritório de advocacia. É um tema extenso, obviamente a gente não esgota. Hoje em dia tem até MBA sobre isso, já tem tanta coisa. A gente vai dar uma passada em tudo que, enfim, todos os assuntos macro da gestão de escritórios, mas são e cada um dos assuntos que a gente vai passar aqui, eles têm que ser aprofundados, né? Mas é mais para dar um overview aí para vocês de tudo que se tem sobre gestão jurídica. E eu acho que o momento da gente, não só o momento, mas o lugar da gente falar de todas essas coisas é aqui mesmo. Entre nós, a gente pode falar de todas as nossas fraquezas, né? A gente precisa falar disso. É muito importante que a gente fale. É verdade que quando falam mal da gente lá fora, a gente parte para cima, a gente não deixa, a gente se defende, né? A Comissão de Prerrogativas está aí para isso. Mas entre nós, a gente precisa, desculpa o termo, mas assim, lavar roupa suja e mostrar para a gente mesmo no que a gente é deficiente, entender essas deficiências e curar essas deficiências. Então, eu vou falar bastante disso hoje. A ideia é, assim, começar com um certo choque de realidade para depois mostrar como é que a gente pode evoluir, tá bom? Bom, isso é uma definição muito fria do que é gestão jurídica, né? É o conjunto de técnicas e funções administrativas fundamentais à manutenção de uma equipe jurídica e de um escritório, em sua completude. Até aí nada, até aí todo mundo sabe o que é, né? Mas, basicamente, a gente vai passar aqui o tempo, toda a nossa conversa, discutindo essas três questões. Elas, na verdade, elas vão sair permeando muita coisa do que a gente vai falar aqui. Gerir escritório é como gerir qualquer empresa? O que vocês acham? É ou não é? Todas as respostas estão certas. Sim e não. Por que sim e não? Sim, porque se a gente não encarar o escritório como uma empresa, a gente vai ficar eternamente para trás, a gente vai ficar eternamente achando que a gente não precisa fazer determinadas coisas. E não, porque nenhuma empresa é igual a outra. Nunca. Nem dentro do mesmo ramo e nem de ramos diferentes. Por que não é igual a outra? O que é determinante para você entender como é que você vai gerir uma empresa? A cultura dela. Você tem que entender a cultura. E da onde que você tira a cultura? Como é que você extrai a cultura? Como é que você conhece a cultura? As pessoas. Quem compõe aquela empresa? Quem fez aquela empresa? Qual é a história daquela empresa? A história de cada empresa é formada por capital humano. Nada além disso. É sempre isso. E no nosso caso, quem é o capital humano? Quem são as pessoas? Os advogados. E os advogados carregam para isso toda a sua bagagem cultural, acadêmica, enfim, sua história, as suas expectativas, né? Isso é muito importante. Os advogados jogam inclusive dentro da gestão, as suas expectativas. E esse preparo acadêmico dos advogados e o preparo de vida dos advogados para a gestão é zero. É zero. Por que é zero? As faculdades simplesmente não ensinam isso. Se o advogado não tiver feito um curso de administração, ou se ele não for uma pessoa que nasceu com vocação para aquilo, pessoa super organizada, uma pessoa que ama muito aquilo, ele não vai saber aquilo.
Aliás, quando ele entrou na faculdade, ele tinha essas expectativas, ilusões e sonhos muito diferentes do que ele viu no mercado, né? Eu sempre falo isso, todas as aulas que eu dou, eu falo de departamento jurídico de empresa também, no curso de certificação profissional, eu falo muito disso. Todo mundo quer ser Ponte de Miranda, né? Todo mundo quer ser isso. A gente sonha com isso, né? A gente quer estudar, a gente quer fazer uma petição de 50 páginas, a gente quer isso. Mas a verdade é que essa vaidade, essas expectativas e isso que a gente carrega com a gente, desde que a gente sai da faculdade, é um orgulho, mas é um pouco nocivo e um pouco ilusório. A gente romantiza a advocacia. Enquanto a gente romantizar a advocacia e ficar preso nessas vaidades, a gente não vai para frente. E assim, gente, isso é um caminho sem volta. Não dá mais para ignorar. A gente não vai mais para frente se a gente não entender que a gente precisa se organizar, que a gente precisa gerir. O amor que a gente tem à nossa profissão é o nosso maior ativo e o nosso maior calcanhar de Aquiles também, né? Porque ele prende a gente nisso tudo. Existe uma coisa interessante, né? Que tem gente que fala assim, não, mas eu posso então não ser gestor. Olha só, mesmo que você não vá gerir um escritório, mesmo que você decida que não é isso que você quer fazer da vida, quando eu digo que é um caminho sem volta, eu digo isso porque os clientes já não exigem mais só dos advogados trabalho estritamente jurídico. Os clientes hoje exigem posturas do advogado, tarefas do advogado, que vão muito além do preparo das petições, né? Na verdade, o cliente, e mesmo na produção jurídica em si, o que o cliente quer é o resultado. Ele não está preocupado se a sua petição tinha 50 páginas ou 2. Ele está preocupado com o resultado. E está preocupado se você prestou informação para ele em tempo. As grandes empresas, inclusive, muitas vezes dão mais valor a bons relatórios de auditoria do que propriamente a condução processual. Eles precisam de números inteiros. A gente precisa entender isso, porque isso é uma necessidade do cliente, né? A gente costuma dizer que nesse quesito, os departamentos jurídicos saem muito na frente. Muito na frente. Por que saem? Porque tem a questão da vaidade. A vaidade do advogado nos departamentos jurídicos, ela é naturalmente, aos poucos, menor e diminuída. Por que isso? Porque os departamentos jurídicos trabalham em empresas onde a atividade jurídica não é atividade fim. Então, ali, o jurídico tem que se adaptar. Ele passa a aprender outras ciências, porque ele depende delas para exercer o que ele precisa ali dentro de um departamento jurídico. Então, e as empresas hoje, elas têm práticas que são exigidas para todos os departamentos. Não adianta você vir com aquela conversa de que a minha atividade é diferente, então isso para mim não se aplica. Isso não cola. Isso não cola em empresa nenhuma. E quem faz isso não evolui em empresa. Aliás, as grandes evoluções de advogados em empresas são em carreira gerencial. São na área de gestão. Aquele cara que fica muito especialista em alguma coisa e ignora a gestão, ele vai ser sempre um grande especialista. Mas ele dificilmente faz uma carreira onde ele evolui muito e ele vai ter muito sucesso. Muito difícil isso acontecer. Não quer dizer que ele seja menos valorizado, não quer dizer que a empresa não precise de gente assim. É verdade. Mas a gente vê aí muito que os departamentos jurídicos já saíram na frente. A gente tem que correr atrás desse prejuízo. Quem não atua no departamento jurídico, né? Enfim, a gente fala aqui um pouco sobre a visão do advogado em gestão. Eu falei muito do que as faculdades de direito não ensinam, né? Eu vou elencar aqui para vocês algumas coisinhas. Faculdade de direito não ensina. A gente já falou disso, vou passar rapidamente. Gestão de pessoas, gestão de processos. Quando eu falo gestão de processos, eu não estou falando de processos judiciais. Estou falando de fluxo, estou falando de controles. Organização de tempo. Para falar sobre organização de tempo e produtividade, eu precisava de uma palestra inteira, porque realmente tem muita técnica para isso. A gente aprende um monte de conteúdo, mas como eu falei, a gente não aprende a trabalhar. Aí a gente sai da faculdade, senta num lugar e a gente aprende a trabalhar ali, com todos os vícios que aquele lugar já tem. A gente não se planeja e a gente nunca aprende previamente qual é a melhor maneira de gerir pendências, qual é a melhor maneira de gerir demanda, qual é a melhor maneira de eu controlar o que eu preciso fazer, como é que eu me planejo. Não.
eu vou fazendo. A gente não aprende só, a gente vai aprendendo na marra. E não adianta dizer que na faculdade tem prática jurídica, aí eu aprendo. Você não aprende isso em prática jurídica. Você não aprende, você aprende processo na prática jurídica, no máximo. Você não aprende a trabalhar. Porque trabalhar significa absorver tudo que uma estrutura que está no entorno tem e usar o seu trabalho ali. Ninguém trabalha sozinho, sem uma estrutura em volta. A gente não aprende a interface com outras ciências na faculdade. Os exemplos que a gente tem nas provas, até hoje, são os mesmos. Quem nunca fez uma prova com o exemplo do faqueiro, né, em direito penal? O furto do faqueiro aos pouquinhos. Os exemplos continuam sendo os mesmos. A gente não aprende a valorizar a rotina administrativa para a segurança das rotinas jurídicas. A gente desvaloriza isso, a gente acha que todo trabalho de apoio ao trabalho do Ponte de Miranda, que é quem a gente quer ser, é menor. É um trabalho menor. É um trabalho que é para ser feito para alguém que eu contrato para fazer aquilo para mim. Ou para o estagiário, coitado do estagiário. Né? A gente não quer fazer aquilo, a gente dá para o estagiário. Conceitos contábeis e matemáticos, e aí inclui financeiros básicos. Gente, é muito feio um advogado que não sabe fazer uma conta. É muito feio. A gente vem de uma cultura onde a gente acha engraçado isso. Né? A gente sai da faculdade e diz assim, conta não é comigo, eu não sei fazer conta. É feio. Não é legal dizer isso e não tem graça. Da mesma forma que a gente acha feio quando a gente recebe uma carta, uma correspondência de um engenheiro, é uma pessoa que tem nível superior, com um português mal escrito, e a gente critica. É muito feio um advogado que também tem nível superior, que teve que passar no vestibular e teve que atingir uma nota mínima em matemática, que ele não entenda coisas básicas, que ele não saiba fazer um cálculo simples. É feio. Então a gente tem que correr atrás disso, a gente tem que abrir a cabeça e aprender, que a gente vai ser um profissional melhor e mais completo. Né? E inovação tecnológica. Vocês já perceberam que a gente está sempre um passinho atrás em relação às outras áreas? Nas outras áreas, as outras empresas, elas estão sempre buscando o que ainda pode melhorar. Ela já tem o último, mas ela quer saber o que ainda, qual é o próximo. A gente não, a gente espera as outras áreas e depois a gente fica correndo atrás. A gente está sempre correndo atrás, então a gente está sempre um passo atrás. Né? Essas coisas as faculdades de Direito não ensinam. E aí eu volto aqui à última questão. Então, qual é o maior desafio na gestão jurídica? O maior desafio é a gente vencer todos esses obstáculos. Eu não tenho a menor dúvida. O maior desafio aqui é a gente entender que a produção jurídica, o esforço que a gente empenha na produção jurídica, ele gera um resultado maravilhoso para o cliente. Você pode estar se ferrando todo, mas o seu cliente teve um resultado. Como que você faz para reverter o resultado que você conseguiu para o cliente em seu favor? Gestão. Sem gestão, você não consegue pegar o resultado que você conseguiu para o seu cliente e reverter em seu favor. Potencializar esses resultados. Você vai ser sempre aquele cara que o cliente ama. Claro, você atinge os resultados, você esquece de cobrar. A gente vai falar dessas coisas aqui. Você demora para cobrar. Se você demora para cobrar, você está financiando seu cliente. Tem que cobrar juros, sabe disso, né? Na verdade é isso. Na prática é isso, de uma forma bem objetiva. Então, assim, o maior desafio é esse, gente. É a gente entender que a nossa produção jurídica precisa de gestão para a gente crescer. Senão a gente vai ficar realmente para trás. E aí a gente começa com o planejamento. Né? A gente tem que começar a entender que as nossas ações têm que ser pensadas. O primeiro passo é o que a gente está fazendo aqui. A gente está identificando as deficiências. Né? Quem que eu sou, onde eu estou, onde eu quero chegar. Eu tenho consciência do meu perfil, eu conheço as minhas limitações. Em que parte de tudo isso que eu não sei, que eu realmente, coisas que eu posso aprender sozinha, e o que eu preciso pedir ajuda? Porque pedir ajuda é importante, é fundamental nas áreas que eu não conheço. Mas não é pedir ajuda considerando o menor e menos importante. Pedir ajuda é abrir os ouvidos e aprender. Né? Isso aqui, eu estou me planejando ou estou deixando que os outros decidam por mim? Eu vou agora aqui fazer um exercício interessante com vocês, que é o seguinte.
Ali é o mundo ideal, né? Eu tenho planos claros, eu estabeleço metas, eu calculo quanto custa, eu calculo quanto eu preciso faturar, eu estou atento ao mercado, eu sou realista. Quando eu digo realista, é pé no chão. Eu valorizo outras ciências e eu sei que elas podem me ajudar muito na gestão. Eu sou advogado, tenho o maior orgulho disso, mas eu estou disposto a aprender outras ciências para que eu cresça. Eu quero saber aqui quem não se identifica com isso aqui, pelo menos com uma dessas frases. Tem que ser todo mundo, todo mundo. Eu fiz uma pesquisa para poder fazer isso, tá? Eu sei o que eu estou falando. As pessoas me responderam isso claramente. Eu saio fazendo sem pensar. Eu nem sempre faço o que eu sei fazer. Essa, então, é a mais comum, essa terceira. Eu preciso começar de algum jeito. Eu me endivido. Eu tenho custo antes de ter clientes. E aí a resposta é, estou investindo. Aí você pergunta assim, você está investindo em quê? Normalmente não é informação. Normalmente, sabe o que é? No aluguel de uma sala linda, com uma mesa de madeira gigantesca, uma cafeteira Nespresso. Não é comum? E por que isso? Isso é importante, gente, a gente falar disso. Por que é isso? Por duas razões. Primeiro, que a gente é vaidoso, e a gente tem que falar disso. A gente acha que tudo isso é status. Mas não é só por isso. Porque, tradicionalmente, a figura do advogado de sucesso é a figura do advogado que tem aquela instalação de sucesso. Aquele escritório bonito, porque ele quer receber o cliente. Mudou. Está cheio de gente trabalhando em ambiente compartilhado. Né? A questão do custo físico, ela hoje, da questão física, ela hoje é menos importante. Claro, você ainda tem estruturas muito grandes, escritórios grandes que têm isso. Mas mesmo esses escritórios grandes hoje, a tecnologia já permite acesso remoto. Então, para quem está começando, isso aqui tem que ser muito bem avaliado. Né? Eu tenho muita preguiça de administrar. Obrigado. Essa outra frase aqui também é muito comum. Eu gosto mesmo de botar a mão na massa e advogar. Afinal, foi para isso que eu me formei. Mas eu não abro mão de ter meu próprio escritório, porque eu não quero ter chefe. Né? Então, o que eu faço? Eu sou autossuficiente, eu vou advogar sozinho, eu vou ter meu espaço e eu não vou ter chefe. E aí é o seguinte, qual o problema? Humildade. Eu vou te falar, eu recebo todo dia currículo de gente que começou com o escritório sozinho, que chegou ainda no momento do seguinte, sabe o quê? Eu sinto falta de ter chefe. Por quê? Porque eu divido, que alguém me revisa, porque eu identifiquei que eu fui arrogante e achei que sabia tudo. E aí, às vezes, chega um cliente com uma coisa muito difícil, eu fico meio perdida, não tem com quem trocar ideia. Mas, olha a vaidade aí. E eu administro intuitivamente. Eu vou fazendo, o que eu sinto. Eu vou cobrar mandado de segurança. 5 mil de iniciais. Aí depois eu vejo. Ainda é muito assim. É bem verdade que eu estou dizendo aqui, os escritórios já não funcionam dessa maneira. Mas eu entendo que a gente tem que falar aqui para todo o público. A gente tem que falar aqui, especialmente para quem quer empreender sozinho, para quem está começando, né? Ou para quem já atua em escritório grande e quer voltar a empreender. E aí a gente começa a falar de planejamento estratégico. Existe uma ferramenta em gestão que é muito usada para gerenciamento de tarefa, quando a gente fala de organização de tempo, que é a ferramenta 5H2W. São letras iniciais de palavras em inglês, que na verdade são perguntinhas muito básicas. Essa ferramenta é uma ferramenta ótima para gerenciamento de projeto e tarefas específicas, né? Mas para planejar o que a gente quer, ela é muito importante. E as perguntas são simples. O que eu quero? Por que eu quero? Esse porquê, ele serve para confirmar a primeira pergunta. Você tem que ter certeza do que você quer. Quem que eu escolho para estar comigo? Eu vou escolher alguém? Como que eu vou fazer? Quanto vai custar? Quando eu vou fazer? E onde eu vou fazer? Vocês vão ver que o restante dessa apresentação, ela é, na verdade, um monte de chaves que se abrem disso daqui. A gente vai falar sobre como precificar, a gente vai falar sobre como fazer, a gente vai falar sobre tudo isso que está aqui. Então são perguntas muito simples. Mas por que ninguém faz? Porque a gente sai fazendo. Porque a gente não se planeja. Porque a gente não respira 1 minuto antes de pensar. A gente é ansioso
A gente é afobado. A gente não aprendeu a ser assim, né? Existe uma coisa, assim, nas grandes empresas, pra vocês terem uma ideia, existem departamentos inteiros que só tratam de planejamento estratégico. Só fazem isso. Tamanha importância do planejamento para uma empresa. E se gerir um escritório de advocacia e gerir outras empresas também é a mesma coisa, porque é e não é, como a gente já falou, também tinha que ser aqui. O que você quer ser? Né? Aí, gente, a gente entra agora um pouco mais no... Feita essa abertura, a ideia era tentar colocar a cabeça de vocês no que a gente precisa para entrar nesses outros pontos. Eu vou falar rapidamente aqui da nossa atividade. É engraçado que quando a gente vai prestar alguma consultoria para qualquer cliente, aí estou falando na área consultiva, a gente estuda sobre a atividade do cliente. A gente estuda a legislação que regula aquela atividade, a gente estuda tudo. E para a gente estudou? A gente estudou o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina, quando a gente fez a prova. A gente voltou a ele, porque, na verdade, ele dá muitos caminhos do que a gente pode e do que a gente não pode fazer. Então, eu vou entrar já nos pilares da gestão jurídica, o que eu chamo de pilares da gestão jurídica, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Né? Bom, eu posso construir uma sociedade de advogados, ou se eu estou sozinha, eu posso construir uma sociedade unipessoal. A OAB me dá essa alternativa. Quais são as vedações? Né? A gente vê até hoje gente tentando se inscrever em duas sociedades no território da mesma seccional. Existe uma vedação. Eu não posso participar de duas sociedades no mesmo território, nem de uma de advogados e nem de uma junto com de uma unipessoal. Eu posso em outro estado. Eu tenho vedações de registro em junta comercial, em outros tipos de registro que não sejam a OAB, quando a atividade, o objeto social, tem como atividade a advocacia, ela precisa ser registrada na OAB. As questões de denominação social, eu posso dar nome fantasia? Não posso dar nome fantasia. Responsabilidade. Isso é uma questão super importante. Responsabilidade de sócio, ela é subsidiária, mas ela é ilimitada. Como é que a gente contingencia isso? Quando a estrutura fica grande, e mesmo numa estrutura pequena vale a pena fazer, a gente faz seguro. Se a gente comete um erro grave, porque todo mundo erra, isso quebra o nosso negócio. Isso pode quebrar o nosso negócio. Então, quer dizer, a gente, no momento em que a gente olha para dentro e começa a perceber que a gente não se deu conta e a gente saiu fazendo, a gente botou tudo que a gente construiu em risco. Toda aquela paixão que a gente tem por advogar, a gente botou em risco. Porque a gente não foi atento a essas questões. Né? Tributação é outra coisa. Tributação equivocada quebra o meu negócio. Acaba com o meu faturamento. Se eu for um advogado autônomo, eu vou ter uma tributação gigantesca. Se eu for uma sociedade unipessoal, eu reduzo muito essa tributação. Né? E, a depender, enfim, da minha conjuntura, eu ainda posso escolher entre os três modelos. O simples, lucro presumido, lucro real. O simples é adotado pela maioria das sociedades de advogados, porque ele simplifica muito a tributação. Ele unifica 8 tributos em um. Então, torna tudo mais fácil. E até o custo com o contador fica mais barato, porque a tributação é toda mais simples. Né? Você pode ir para o lucro presumido. O lucro presumido limita o faturamento anual em 78 milhões. Se Deus quiser, a gente chega lá. Né? Mas ele limita o faturamento anual. O que o lucro presumido faz? Ele presume um determinado lucro em cima do seu faturamento. Então, ele é muito bom para atividades, para escritórios que têm um lucro muito alto. E lucro muito alto não quer dizer 78 milhões. Lucro muito alto quer dizer quando você tem uma despesa operacional muito baixa frente ao seu faturamento, tem uma margem de lucro maior. E como a receita presume o seu faturamento, você tende a pagar um imposto menor. Ou então você vai para o lucro real, que tem uma tributação um pouco maior, mas você consegue compensar créditos. Qualquer empresa pode aderir ao lucro real. O que acontece é que você tem algumas empresas que têm obrigação legal de aderir ao lucro real, as instituições financeiras, por exemplo, mas você consegue compensar crédito
e você tem uma escrituração contábil um pouco mais complexa. Agora, tem que estudar e, mais importante, precisa consultar um contador. Muito importante, né? Tem que fazer direitinho, tem que emitir nota fiscal, né? A ideia toda aqui é que a gente entenda que a gente precisa crescer em ordem. É muito mais fácil você construir um metrô com uma cidade em construção do que construir um metrô com a cidade construída. Você vai ter que esburacar tudo. Então, se você está crescendo, cresça em ordem. Esse é o objetivo da gestão. Então, eu passei assim rapidamente, mais para dar uma lembrada de que a gente precisa estudar os nossos estatutos e as regras da nossa atividade, antes de começar qualquer coisa. E aí a gente entra nos pilares da gestão jurídica. A gente vai falar aqui de gestão estratégica de pessoas, gestão da produção jurídica, governança, gestão financeira e administrativa, marketing jurídico. Eu não vou falar, porque a gente teve uma palestra semana passada só sobre isso, e ela está no YouTube, e dada por uma super especialista, então eu vou convidar vocês a assistir, porque senão também a gente não termina tempo. E vou falar sobre TI. TI, eu digo sistema. Tá? Eu sempre me pergunto, toda vez que eu estudo isso, o que deveria vir na frente? Se é gestão estratégica de pessoas ou produção jurídica, né? O meu vício de advogada, porque é o que eu sou na essência, às vezes manda vir a produção jurídica, porque é o foco da nossa atividade. Mas a gestão não manda isso. A gestão coloca as pessoas na frente. E é elas que a gente tem que colocar mesmo. A gente não tem alternativa. Vamos começar a falar das pessoas então, gente? Vamos lá. Só pegar uma. Me avisa, tá, Thaís? Vamos falar dos modelos, né? Aqui a gente vai falar de modelos de liderança, de comunicação, clima organizacional, recrutamento e seleção, e brevemente de gestão de tempo e produtividade. Quando a gente fala de modelos, a gente hoje tem basicamente, a gente pode resumir em 2 modelos. A gente tem um modelo de gestão vertical e um modelo de gestão horizontal. A maioria dos escritórios ainda adota um modelo de gestão vertical, que é um modelo onde toda a gestão está muito centralizada numa pessoa ou em 2 pessoas, né? E a equipe fica ali muito operacional. Tem alguém que concentra tudo. Por que isso acontece? Primeiro, porque escritórios de advocacia são, na sua essência, empresas familiares. E como toda empresa familiar, se concentra a gestão naqueles fundadores. Mas também, mesmo os que já ficaram maiores, existe sempre um receio de que quanto mais você horizontaliza a gestão, mais risco você tem de perder clientes, mais risco você tem de cisão. Às vezes, grandes escritórios tendem a cindir porque horizontalizaram a gestão e aí o cliente dissipou. E aí aquele grupo de advogados sai, abre outro escritório e leva clientes. Muitas vezes essa é a razão pela qual alguns escritórios, muitos, né, ainda mantêm a gestão. Eu não estou aqui fazendo um julgamento e nem fazendo uma avaliação pejorativa disso, não. Isso é estratégia. Isso é estratégia. A gente está falando de gestão estratégica. Não tem problema nenhum ser isso, desde que seja pensado. E desde que se entenda quais são os prós e os contras de todos os modelos de gestão. Então você tem gestão vertical e gestão horizontal. O que acontece? Qual o problema da gestão vertical? Ela tende a infantilizar muito a equipe. As pessoas perdem autonomia. Isso baixa um bocado a autoestima das pessoas. Isso é um ponto. A gestão horizontal, como você dá autonomia, as pessoas crescem. Agora, existe 880? Existe, mas existe o meio também, né? Você pode manter uma gestão vertical para segurar os seus clientes, mas em muitos aspectos do seu dia a dia, você pode horizontalizar. Você pode dar autonomia, você pode estabelecer alçadas, você pode estabelecer limites e liberdades, sim, não tem problema. Todo o ponto é não sair fazendo. Escolha um modelo ou um modelo intermediário, mitigue os problemas que aquele modelo tem, né? Tentar tirar os efeitos ruins de cada um dos modelos, mas o importante é que seja estratégico. Por que é importante isso? Porque dependendo do modelo de gestão que você escolher, você vai ter que escolher a sua liderança.
Se é você, qual vai ser o seu estilo de liderança? Se é alguém, qual é o melhor perfil daquela pessoa que vai liderar? Em função do seu modelo de gestão. Se não, de novo, é o sair fazendo, né? É colocar, muitas vezes, como líder, aquele cara que é super técnico. Como ele é muito técnico e ele é muito bom, você promoveu ele, você botou ele. Ao você perder um excelente advogado, ganhou um péssimo gestor. E botou a pessoa para fazer uma coisa que ela não gosta, que ela não sabe. Às vezes a pessoa quer aprender, ótimo. Mas às vezes não. Você tende a promover as pessoas e você diz o seguinte, mas se eu não promover, como é que eu reconheço o desempenho dela? Mas carreira gerencial não é para qualquer um. É uma questão de perfil, sim. E isso tem que ser avaliado muito objetivamente. Nessa hora especificamente, a emoção tem que sair. A gente tem que avaliar objetivamente. E aí que a gente entra no maior desafio da gestão estratégica de pessoas. Eu costumo dizer que o maior desafio do mundo hoje é comunicação, né? Na verdade, e por que pra gente isso é um desafio tão grande? Você pode pensar assim, caramba, eu vou lá, eu despacho, eu vou na tribuna, eu falo em qualquer lugar. Advogado não tem problema para falar em público. A gente treina para isso, né? Qual é o problema, então, de comunicação? Por que tem tanto conflito entre advogados? Sabe por quê? Que a gente trata da nossa equipe como se fosse um ex-adverso. A gente está advogando o tempo inteiro. Quem aqui advoga em casa? Com o marido, com o filho? A gente advoga. Eu já ouvi do meu marido, você está advogando contra mim. A pessoa percebe isso. Nem advogado é, mas a pessoa percebe. E você tem que passar a se policiar. Sabe? Porque a gente aprendeu que a advocacia é muito mais sobre convencimento do que sobre direito, né? Direito é uma ferramenta para convencer. Seja convencer seu cliente, seja convencer a outra parte, seja convencer o juiz, convencer quem você quiser. Você passa a vida convencendo. Você vai na padaria e se tem alguma coisa que você já acha que não está bem, a tua cabeça já está funcionando. Porque você é advogado 24 horas por dia, você não consegue ser outra coisa. Só que isso é um treino e é um esforço. Não advogue contra a sua equipe. Você vai perder a sua equipe. Não fica tentando, não, isso aí eu vou fazer por escrito, que é para eu depois poder dizer que eu cobrei, que está aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia que eu tiver que mandar alguma coisa por escrito para a minha equipe, eu demito. Eu vou pedir em papel de pão, não quero saber. Porque a confiança tem que estar ali. E aí se alguém chegar para mim e falar, não, você não pediu, você tô maluca. O dia que isso acontece, eu não vou passar a escrever. Eu vou tirar aquela pessoa. Eu não vou entrar nesse vício de ter que advogar contra a minha equipe e ver a minha equipe advogando contra mim. A confiança existe ou não. Então, isso eu acho que é o maior desafio do advogado, é entender que dentro da gestão, esse modelo de comunicação que a gente adota para convencer os outros ou para convencer o juiz, ele não funciona, né? Enfim, esse modelo de comunicação e sem a escuta do material humano, na verdade você pode estabelecer os fluxos de governança que você quiser. Mas você vai precisar de um capataz ali a vida inteira para forçar as pessoas a cumprir aquilo. Fluxo de governança e gestão é algo que precisa de vigilância eterna para advogado. Não tem jeito. A questão é o quão estressante vai ser essa vigilância. Se ela vai ser tranquila, porque todo mundo entende. Todos nós, né? Se você tem um ambiente de advogados, temos as limitações, precisamos nos fiscalizar, ou se você não se comunicou direito e você vai ter que fazer na marra. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso. Nem quem está chicoteando, nem quem está sendo chicoteado. Então tem um problema de comunicação. Agora, gente, também tem o seguinte, né? A gente tem um limite com as pessoas, a gente está se comunicando direito, a gente tentou tudo. Tem gente que simplesmente não quer. Depois que você organiza toda a estrutura, se comunica, a pessoa que é resistente demais àquilo e não quer aprender, e ela está prejudicando aquele todo, aquela pessoa tem que ser tirada dali, porque ela vai prejudicar tudo aquilo que você está construindo. A gente tem que saber avaliar isso também. Advogado é péssimo para demitir. Péssimo. A gente não gosta de demitir, ninguém gosta, né, gente? Mas a gente não tem frieza necessária
A gente leva para o coração, a pessoa leva para o coração, porque a vaidade, de novo, a mesma de sempre, ela fala mais alto, né? Tudo isso afeta o clima organizacional, que é o conjunto de condições onde as pessoas trabalham. As econômicas, as estruturais. E trabalhar num clima organizacional ruim é um problema. Uma coisa que é muito importante falar sobre clima organizacional é também remuneração. E aqui eu não estou falando de dar aumento e nem quanto se paga, quanto não se paga. Eu não vou falar disso. Na verdade, quando eu estou falando de remuneração, eu estou falando de modelo de remuneração. Você tem que pensar. E aí, de novo, planejamento. Qual é o ambiente que você quer ter? O modelo de remuneração influencia muito. Se você coloca um modelo, todos os modelos têm que estimular alguma competitividade, uma competitividade saudável. Dependendo do modelo que você coloca, você vai estimular que as pessoas se matem. Porque a crise está grande, todo mundo precisa trabalhar e é uma questão de sobrevivência. Agora, se você estipular um modelo onde as pessoas consigam se ajudar, você tem vários no mercado, né? Você tem escritórios que pagam um valor fixo, baixo, e a gestão do escritório é quem distribui os processos justamente para que os advogados tenham uma paridade de distribuição. Você tem escritórios que o captador não é quem está ali, então todo mundo ganha um fixo conforme a sua senioridade. E você tem um bônus, dependendo do desempenho e da atuação. É um modelo que particularmente eu gosto muito, porque eu acho que você acaba competindo com você mesmo e existe uma ajuda mútua muito grande entre os colegas. Ah, mas aí ninguém fica muito rico, ninguém fica milionário, porque você não atua conforme a gravidade da causa que você está. É verdade, mas todo mundo fica bem. A gente sabe muito bem, e já existem estudos sobre isso, de que aumento de salário e remuneração gera efeito positivo no clima organizacional e no estímulo da pessoa por até 3 meses só. Depois, ela se adapta àquele padrão. A maioria das pessoas pede demissão por problemas de relacionamento com o chefe. A maioria, não por remuneração. Conheço gente muito insatisfeita com remuneração que ficou na mesma empresa a vida inteira, porque gostava do clima, gostava das pessoas. Claro, a gente tem que falar um patamar de dignidade, obviamente, né? A gente está falando disso. Falando sobre recrutamento e seleção, todo mundo que começa, muita gente aqui começa assim. Tem aquele amigo da faculdade que eu vou abrir o escritório com ele. Só que aí você pensa assim, pô, mas o que eu quero ser? Eu quero ser um tributarista. Aquele cara lá faz direito do trabalho. Não, eu vou dividir o custo do escritório. Mas aquilo está de acordo com os seus objetivos? Ele é super seu amigo, mas é a melhor pessoa para te ajudar a se desenvolver? A gente faz muito isso. A gente adora trazer o amigo para trabalhar com a gente. A gente adora, né? A gente pode sair para tomar chopp com o amigo. A gente pode dar conselho para o amigo. A gente pode até emprestar dinheiro para o amigo. Mas na hora de recrutar e selecionar, o drive é o que eu preciso. Gente, isso aqui, essa questão de planejamento é um movimento egoísta, sim. É um movimento muito parecido com psicanálise. É olhar para dentro, olhar para a sua necessidade. Esse tem que ser o mote. Igual quando a gente fala de organização, de gestão de tempo e produtividade, e aí eu vou passar para isso. Por quê? Porque quando todo mundo aqui na hora de se organizar faz listinha, né? A gente adora que a mulher, então, é cheia das listas. Mulher faz lista, eu tenho as 5 concomitantes. A lista dos particulares, a lista do trabalho, a lista do follow-up, a lista de um filho, a lista de outro filho, lista de tudo. A gente faz lista de tudo. O que é prioridade? A gente fala, não, tem que estabelecer prioridade. Pois é mais difícil do mundo estabelecer prioridade. Como é que você estabelece prioridade? Qual é o seu objetivo? Se aquilo não tem a ver com o seu objetivo, aquilo não é prioridade. Isso vale para recrutamento e seleção também. Se aquilo não tem a ver com o seu objetivo, aquela não é a melhor pessoa. E assim, isso não tem nada a ver com não ajudar os amigos, não ajudar o colega. Ninguém está dizendo não dar oportunidade. Você pode dar oportunidade, mas ela tem que estar compatível com a sua necessidade. Não adianta ajudar os amigos, depois você tem que ser ajudado.
né? Você tem que pensar em você. Se você não faz isso, você perde tempo. E tempo é custo. Você vai botar uma pessoa para fazer uma coisa que ela não vai saber fazer. Você perdeu tempo, né? Enfim, gente, eu vou passar agora para a gestão da produção jurídica. Com certeza é o tema favorito aqui de todo mundo, a zona de conforto. Só que não. Porque gestão da produção jurídica não é fazer o trabalho, é gerir o trabalho. Você identificou a natureza do seu trabalho? O seu trabalho é consultivo, o seu trabalho é contencioso? Quais são as interfaces que você tem? Com quem você fala? A quem você se reporta? De quem você cobra? Né? Tudo isso é importante. Justamente para você definir a estrutura que você precisa ter. Que é o que a gente não costuma fazer. A gente monta uma estrutura primeiro para depois entender qual é a natureza jurídica do nosso trabalho, a natureza do trabalho jurídico, né? Quem são as pessoas que vão te ajudar em função dessa natureza? Precisa fazer controle de qualidade do trabalho. Ah, parece questão industrial? Sim, precisa fazer controle de qualidade. E para isso tem fluxo. Você conseguiu o cliente confia em você, você não é capaz de fazer tudo sozinho, você delega. Você controla a qualidade do trabalho que sai. Você estabeleceu políticas de qualidade do trabalho? Importante. O cliente espera isso. Na verdade, o cliente contrata o advogado pela qualidade do trabalho dele. Isso aqui é a coisa mais importante. Tem que controlar a qualidade do que sai. Controle de prazo. A gente vai falar disso em sistema também. Isso aí eu não preciso nem dizer, né? Tem uma coisa que eu vou dizer para vocês assim, eu costumo falar isso em todas as aulas. Eu odeio mais que tudo na vida, que é a agenda física. A famosa agendinha do advogado que fica ali na mesa dele com os prazinhos. Aquela que ele marca ali. Por que eu odeio a agenda física? Porque ela é um desserviço à capacidade de ver o todo. Quando você tem uma agendinha física, o teu prazo está aí naquele dia. Mas você está vendo o teu mês inteiro? Você está vendo a tua semana inteira? Você não está vendo. Você está vendo o prazo daquele dia. E isso estimula aquela correria que a gente sabe que a gente faz. Não, eu adoro trabalhar sob pressão. Eu trabalho muito bem sob pressão. Até para trabalhar sob pressão, você precisa de alguma técnica. Porque trabalhar sob pressão é uma coisa, colocar seu negócio em risco é outra. Né? É bem diferente. Trabalhar sob pressão é bom, muita gente trabalha sob pressão. Mas e aí? Então, assim, a questão dos controles de prazo, hoje em dia a gente tem sistema, mas a gente tem que ter, e a gente faz isso, redundância nos controles de prazo, né? A gente tem o sistema, a gente tem a agenda, a gente tem o alarme, a gente tem tudo, mas o mais importante é que controlar prazo significa controlar demandas. E para você poder controlar as demandas, não adianta você saber o que você tem naquele dia. Você tem que saber o que você tem nas próximas 2 semanas. Né? Senão, aqueles 15 dias úteis de prazo processual ficam curtos. Porque hoje, você não está vendo que você tem mais 15 dias para fazer um recurso. Você largou. Aí você vai ver o que na véspera? Então, essa agenda física, ela morreu. Ela não existe. E ninguém de nenhuma área usa isso para controlar prazo e demanda, gente. Nenhuma. Como eu digo, a gente está sempre um passo atrás. Joga logo essa porcaria fora, porque ela não serve para nada. Eu estou sendo bem direta. Bom, a gente também tem que ver como que a gente guarda os documentos, como é que a gente arquiva a documentação que a gente tem. Isso é muito importante. A gente estabelece padrões de arquivamento. Porque é o seguinte, a produção jurídica, ela não, se você tem um escritório, ela não é do advogado, ela é do escritório. Você tem regras de como você arquiva aquilo para facilitar uma busca? A gente ainda vai falar disso aqui, mas assim, a informação é da empresa / escritório, não da pessoa. A pessoa não vem um dia, aconteceu alguma coisa, você não tem informação porque está com a pessoa. Isso não existe. Tem que ter critérios de arquivamento e tem que começar organizado.
Então, toda a ideia é que tudo isso seja estabelecido previamente. E, finalmente, um sistema compatível com tudo isso. Tem um capítulo só sobre o sistema, mas o sistema ele tem que ser totalmente compatível com toda a gestão da sua produção jurídica, seja ela qual for. Se ela for consultiva, contenciosa, independente do ramo do direito. E aí a gente entra em governança. De novo, tem algumas empresas que têm departamentos inteiros só sobre governança. São pessoas dedicadas a definir fluxos. Na verdade, gente, é o seguinte: tudo que é importante precisa ser rotina. Então, tudo isso que a gente falou até aqui, se a gente não coloca como rotina, a gente não se treina. É o hábito que faz com que a gente se aperfeiçoe. Como é que a gente chegou até aqui para ser advogado? O hábito do estudo, não foi? A gente se habituou a estudar. A gente sabe muito bem que, por exemplo, quem faz concurso público precisa adquirir rapidamente o hábito do estudo. A coisa mais difícil do mundo é você conseguir ficar 8 horas sentado estudando e não dispersar. Como é que você consegue isso? Hábito. Hábito. Da mesma forma, as rotinas administrativas, que não são a nossa zona de conforto. A gente tem que adquirir o hábito. E o que faz com que a gente adquira o hábito? A gente estabelece rotinas, a gente estabelece uma definição. E não faz só quando a coisa aparece, né? A gente tem que definir claramente, dentro da nossa estrutura, por menor que seja, quem é responsável pelo quê e em que tempos. Porque quando você não define, você não faz. Quando você não define, você não tem uma rotina. Você não faz e você não sabe quando vai fazer. E aí você espera a coisa acontecer para fazer. E você faz de forma ansiosa, faz de forma assodada e sem preparação. Você tem que estar muito atento à alteração desses fluxos. Porque muita gente faz isso. Eu chego e estabeleço as rotinas. Cada etapa de crescimento do seu negócio ou de mudança na sua rotina exige uma mudança desses fluxos. Isso tem que ser modificado o tempo inteiro. Senão, de novo, você está sempre um passo atrás. A sua advocacia já evoluiu, mas a gestão não acompanha. A gestão tem que sempre acompanhar a advocacia que você está fazendo. Tá? Um dos maiores benefícios de você estabelecer fluxos operacionais com governança é você integrar a produção jurídica às rotinas administrativas. Né? A gente vê muito o seguinte: o advogado ajuizou uma ação, foi lá, com um pedido de liminar, ganhou a liminar. Ele volta tão feliz e entusiasmado que ele ganhou a liminar, ele vai tomar um chopp para comemorar. Ele não pegou a cópia da decisão, ele não mandou ao financeiro, ele não cobrou, e ele já está gastando por conta no chopp, entendeu? Na verdade, estou usando um exemplo que é uma coisa muito clássica isso, muito mesmo. Quando você tem esses fluxos muito bem definidos, você integra os dois. As pessoas estão muito habituadas. Olha, no momento que você obtém a liminar, você envia o documento para o financeiro já fatura. Mesmo que você seja financeiro, se é você que faz tudo no seu escritório sozinho. Esses fluxos, eles protegem a gente da gente mesmo. Na verdade. Eles servem para isso. Para a gente não esquecer de fazer o que a gente precisa fazer. Por quê? Porque não é nossa zona de conforto. A gente não vai esquecer de retornar para o cliente. A gente não vai esquecer do prazo processual. Né? A gente acha que não vai, mas assim, é uma coisa que está no sangue. O que não está no sangue tem que virar rotina. E vira rotina por meio de fluxos. Ainda tem um benefício relevantíssimo, que é a uniformização de procedimentos. Quando você uniformiza procedimentos, você tem todo mundo uniforme. Quantos escritórios a gente vê, mesmo os grandes, onde você tem cada equipe funcionando de uma maneira? Você não tem uma unicidade de procedimento. Aí você vai me dizer assim, escuta, mas você não falou que o ideal era horizontalizar a questão? Justamente. Você só consegue horizontalizar a questão, a gestão, se você uniformizar, porque aí você dá segurança para as pessoas dos limites de alçada delas, do que elas têm que fazer, de qual é o entendimento institucional sobre determinada questão, e elas podem agir. Se você não tem isso daqui, o que vai acontecer? Ela vai ter que recorrer a você o tempo inteiro para perguntar o que precisa e o que não precisa fazer.
E você vai ficar sobrecarregado, né? Você está, como eu falei, infantilizando quem está ali. Agora, se as regras gerais estão claras, a gente tem que entender o seguinte, olha só, empresa não é uma democracia, não. Não é. Não adianta falar, não é. Empresa, alguém decide. Que não quer dizer que as pessoas não sejam ouvidas. Né? Você vai sempre adotar práticas que deixam pessoas insatisfeitas, não tem dúvida. E muitas vezes essas práticas vão ter que ser drásticas, porque às vezes uma urgência impõe que seja. O que não quer dizer que depois que você impuser essas novas práticas, você não vai estar aberto a ouvir e mudar a partir do momento que passar a urgência. Então, não é uma democracia. O que não quer dizer que não tem escuta. Então, esses procedimentos, eles têm que estar adequados ao que a gente falou lá atrás, ao que você quer ser, ao seu objetivo. Ali está sempre a chave da coisa. Esses procedimentos. Quando você tiver na dúvida de como fazer qualquer um desses, de como implementar qualquer um dos pilares, basta voltar ao seu objetivo. É sempre ele que vai nortear o que você precisa fazer. Gestão financeira e administrativa. Vamos lá. A gente vai falar aqui, basicamente, de proposta de honorários, precificação, gestão de contratos, política de cobrança, orçamento e custos operacionais. Só que daria uma aula só disso, porque realmente é um tema extenso e complexo, né? Bom, a gente precisa entender que a gente não deve fazer contrato de boca com o cliente. A gente fala isso, mas o que a gente pensa? Mas o cliente vai achar que eu estou desconfiando dele. Relação do advogado é na base da confiança. Né? Olha só, não preciso de contrato. Por quê? Porque no contencioso, a procuração é um contrato. Eu sei que eu estou contratado porque eu tenho procuração nos autos. Sim. Mas o que acontece se o cliente tirar a causa de você e você já trabalhou? Isso está regulado no contrato. Se o cliente demorar 1 ano para pagar, tem correção? Isso está regulado no contrato. Enfim, tem uma série de seguranças, né? Mas não é só isso, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês sobre seguro de responsabilidade? As seguradoras todas exigem contrato. É verdade que você vai poder argumentar e advogar contra a seguradora dizendo: eu tenho procuração nos autos, é evidente que eu estou contratado. Mas a gente sabe como é seguradora, né? Se tiver escrito na pólice que precisa do contrato e não tem o contrato, a seguradora não vai pagar. E todo mundo está sujeito a erros. Então, é o seguinte, a gente precisa ter, e é importante, e isso, a gente acha que isso gera uma desconfiança no cliente, mas não gera não, gera o contrário. Gera uma sensação e uma impressão de organização. Você tem um padrão de proposta de honorários, com seu timbre, com cláusulas padronizadas, com a escrita de direito, não é pelo WhatsApp. Salvo se você tiver um WhatsApp só do escritório. Hoje em dia tem até empresas que conseguem fazer gestão de mensagens no WhatsApp, jogá-las para dentro do sistema para você poder ter um arquivamento. Hoje em dia já tem isso. Mas muita gente mistura o WhatsApp pessoal com o profissional. A gente faz isso. Está no nosso WhatsApp. Não está no escritório. Não é institucional. Isso passa uma impressão de pouca seriedade, de quebra-galho. E de que você aceita qualquer coisa também. E isso não é bom. Então a gente tem que ter um padrão, a gente tem que ter um contrato, com as cláusulas que a gente entende. Se o cliente não gostar de alguma coisa, ele vai negociar com você e vai pedir para tirar. E se você achar que vale a pena, você vai tirar. Acabou. Mas ter um padrão previamente definido do que é importante para você. Precificação. Isso é das coisas mais difíceis, gente. Precificar trabalho, né? Precificar trabalho leva muito em conta o seguinte. Às vezes, você precisa daquele cliente como investimento. Então, você tem que entender muito bem, de novo, qual é o objetivo. Foca sempre no objetivo. Você tem que fazer pesquisa de mercado. Quanto que os advogados, os outros escritórios, no mesmo porte do seu, na mesma área da sua, estão cobrando por aquilo? Né? A lei do mercado vai definir, claro, dentro de padrões de dignidade e ética, porque a gente sabe que tem gente cobrando coisas que são vergonhosas à advocacia, né? A gente sabe disso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de profissionais que respeitam o colega e a profissão, obviamente. Então,
tem que fazer uma pesquisa de mercado e tem que pensar em valores antes. Porque muitas vezes, quando o cliente te liga, ele quer que você mande uma proposta muito rapidamente. Porque ele está com pressa. E se for uma empresa séria, ela não te contrata sem que você tenha enviado uma proposta e sem que ela tenha dado o aceite. Ela não pode fazer isso porque ela tem normas de compliance que proíbem isso. Você tem que estar pronto. Não adianta, você vai perder 3 dias pensando no valor. Então, como é que você faz? Você pensa em função da sua atividade antes. Você estabelece uma tabela, que não é absoluta, mas é uma tabela de base, onde você transita entre valores e você ajusta. Pensa numa margem que o cliente pode negociar. Pensa se aquele cliente é um cliente que sempre pede redução. Tem que entender o cliente. Agora, tudo isso tem que ser pensado antes. E aí sim a sua precificação vai ser adequada. Com o estudo de mercado e a elaboração de uma tabela base do serviço que você presta, tabela sua interna, isso vai te ajudar muito na hora que você precisar precificar um trabalho rapidamente. Gestão de contrato. Uma vez o contrato assinado, você precisa gerir aquele contrato. Tem prazos, tem eventos para pagamento. Você vai esquecer de cobrar aquele evento quando passar? Como é que você vai olhar aquilo? Sistema, né, gente? Sistema serve para isso. Para te lembrar desse tipo de coisa. Se você não tem sistema, você vai ter que acompanhar. Você vai ter que ter uma planilha de gestão de contratos, com as hipóteses faturáveis, e ficar atento a isso o tempo inteiro. Por isso que a gente fala dos fluxos ali, tudo que é importante tem que ser rotina. Vale a pena você estabelecer 2 dias no mês, onde você vai dar uma varrida na sua planilha de gestão de contratos e verificar o que foi que você não viu, o que foi que ficou pendente, para não deixar passar um mês de algum evento que você poderia ter faturado e não faturou. Né? Você precisa, às vezes, atualizar aquele valor. Advogado não cobra atualização monetária, nunca. O contrato foi feito há 2 anos, você cobrou 10 mil, você vai cobrar os mesmos 10 mil. Só que o dinheiro evoluiu no tempo. Tem que ser atualizado. A gente não faz isso. A gente ignora essa coisa. É impressionante. Para que a gente precisa gerir os contratos? A gente precisa ter uma política de cobrança de honorários. Como é que é essa política? Eu vou cobrar todos os meus clientes no mesmo dia? Eu vou cobrar só quando aquele evento acontecer? Como é que é o modelo de cobrança do meu contrato? Eu só cobro êxito ou eu cobro iniciais? Isso vai ser muito importante para você definir uma política. Tem escritórios que dizem assim, eu emito todas as faturas em um dia só. Então eu tenho um dia no mês onde aquela pessoa fica voltada a emitir as faturas daquele mês. E eu consigo me programar. Né? Da mesma forma, política de honorários atrasados. Isso é uma coisa relevante. Existe um estudo que verificou o seguinte: você consegue recuperar facilmente e integralmente honorários que estejam atrasados até 2 meses. De 2 a 6 meses já é mais difícil. E a partir de 6 meses, o cliente se acostuma a dever. E é muito difícil você recuperar. Então você tem que fazer uma gestão muito intensa, especialmente do que o ideal é que não deixe passar de 2 meses. Você liga para o cliente, você senta, você negocia, você parcela, mas não deixe passar, porque a gente se acostuma a entender que isso não é uma prioridade. Então, isso, existe um estudo, é uma experiência prática, acontece mesmo, tá? Tudo isso, gente, é relevantíssimo para a gente saber o seguinte: qual é a nossa receita? Porque isso daqui é o meu faturamento. Lembra que a gente falou lá atrás do planejamento? Eu sei quanto eu preciso faturar para bancar meu custo. Quando você gere bem seus contratos, você sabe muito bem a sua receita projetada nos próximos meses, no próximo ano. E com isso você tem muita condição de ter um orçamento. Identificar qual é o limite da sua despesa, qual é a sua margem. A gente tem muito, né, o advogado, ele mistura muito, quando ele é o dono do escritório, ele mistura muito a retirada dele com o faturamento do escritório. Isso tem que ser definido aqui claramente para os sócios definirem um prolabore e quanto fica no escritório para pagar a despesa. O fato de você ser sócio não permite que você faça a retirada a hora que você quer. Isso vai quebrar teu negócio e vai desorganizar as finanças do escritório.
Então, é importantíssimo que você tenha uma projeção do seu faturamento para você ter um orçamento. Como que você vai organizar a sua despesa? Né? Orçamento é algo que tem que ser feito com muito cuidado. E você tem que acompanhar o previsto e o realizado. Para você não prever de mais, nem de menos, e se desestruturar. Né? Vou falar um pouquinho de custos operacionais, só para vocês... Assim, é muito importante a gente saber quanto custa a nossa estrutura. E quando eu falo de custos operacionais, eu não estou falando de remuneração. Estudo de custo é das coisas mais difíceis, inclusive em contabilidade. Você calcular custo, quanto custa uma pessoa sentada ali no seu escritório? O cálculo tem várias maneiras de calcular esse custo, tá? Você pega a despesa toda, divide per capita, mas não funciona muito bem isso. Porque você tem despesas que alocam para um, que não alocam para outro. Na prática, gente, custo operacional é todo custo com estrutura que não seja o custo de remuneração de pessoas que estão ligadas à atividade fim. É despesa operacional. Na minha visão, remuneração de advogado não é custo operacional. Né? Então, quando você vai calcular quanto custa um advogado sentado ali, você vai colocar custo de locação, os funcionários que não são advogados, que dão apoio, limpeza, enfim, todo esse custo. E aí você vai definir o seguinte: se todo mundo ocupa exatamente o mesmo espaço, você pode dividir igual por todo mundo. Se não, você tem que fazer uma proporção. Quanto custa aquela pessoa ali? Por que isso é importante? Para saber se você precisa cortar a despesa. Se a gente não faz essa conta, fica muito complicado. Muitas vezes eu tenho uma pessoa com uma remuneração muito baixa, mas com um custo muito alto para sentar ali. Alguma coisa está errada. Eu tenho que mexer. Ou eu tenho que faturar mais. A minha estrutura não está sendo suficiente. Né? Sistemas. Gente, um dia, isso aqui vai estar no primeiro tópico dos pilares da gestão jurídica. Esse dia vai chegar. E assim, se a gente não tomar cuidado com isso, isso vai estar na frente da gestão das pessoas. Porque o movimento é esse, tá? Um bom sistema é o que diferencia a gestão empresarial da gestão artesanal. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Ter um sistema e alimentar o sistema é o recado de que a informação pertence ao escritório. A informação não é da pessoa. Você tem uma informação compartilhada e auditada. Existe uma sensação de transparência entre os colaboradores. Isso gera um efeito muito positivo no ambiente também. A informação está disponível. Todo mundo pode ver. A sua produção jurídica, ela se aproveita para outras pessoas. O sistema permite essas buscas. Então, existe um sentimento de transparência importante. Planilha versus sistema. Como a gente falou, os advogados estão sempre um passinho atrás na questão da inovação tecnológica. Os advogados demoraram para descobrir o Excel. Né? Até um determinado ponto, todo mundo só fazia aqueles relatórios em Word. Aí os advogados descobriram o Excel. Aí, depois da resistência, é a sétima maravilha. Porque a planilha gera filtros, porque é uma maravilha, eu cruzo planilha. Eu confesso, eu sou muito fã de planilha. Muito, muito. Eu adoro planilha. Mas qual a diferença da planilha para o sistema? A planilha é ótima, você controla muita coisa. Só que a planilha é um risco. Porque os dados não ficam seguros. Qualquer um pode ir lá e mexer. E outra, duas pessoas não conseguem mexer ao mesmo tempo. Ah, você tem o Excel online. Tem, mas você não mitiga o risco. Né? Existe um risco. O sistema, os dados estão todos ali. Seguros. Todo mundo pode lançar. E mais, você consegue identificar quem foi que tem perfis de acesso. Quem foi que alterou. Isso não é para aferir responsabilidade, não é para nada. É para ter uma ordem. Então, existe aí uma evolução muito grande. A gente ainda tem muita gente com planilha que precisa entender que o sistema é uma evolução da planilha. Com o sistema, a gente automatiza fluxos e registra eles.
Aquelas rotinas de governança ali, se você tiver um bom sistema, ele automatiza tudo. No momento que você lança um andamento processual, se você tiver um sistema cujo financeiro converse com o da produção jurídica, ele lê aquele evento, ele te remete à proposta, ele vê se aquele é um evento faturável ou não, ele emite um alerta e emite uma fatura. E você não precisou fazer nada, você só lançou o andamento no sistema. Você reduz muito o espaço físico, de pastas e tudo, quando você tem um bom sistema. Você reduz o risco, porque a informação está toda protegida, não está na mão das pessoas. Você economiza muito, muito tempo, como eu falei, com o sistema. Por que você economiza tempo? Porque o sistema ele consegue replicar a mesma informação em várias plataformas. Um andamento processual ele vai servir para você lançar o andamento. Tem sistemas, inclusive, que dão acesso ao cliente, para o cliente ver como está o andamento do processo. Então, o cliente, você lançou, o cliente consegue ver, você gerou fatura com um cliquezinho. Se você tiver planilha, você vai ter que alimentar 5. E não uma só. Você gera relatórios. Não adianta ter informação sem gerir a informação. Você precisa gerir a informação. E essa informação, ela é o gerenciamento da sua produção jurídica, na verdade. Você consegue métricas, você gerencia seus números, o número de casos que você tem, como é que está a sua taxa de êxito, a satisfação dos clientes, os resultados financeiros. Você coloca isso em gráfico, níveis de faturamento. E tudo isso muito rápido. Se o sistema estiver alimentado com uma vez, ele replica por um monte de coisas e você tem acesso a tudo. Quando a gente fala de gerenciamento de produção jurídica, eu estou falando aqui de sistema que permite o armazenamento da informação completa. Se você faz consultivo, você precisa conseguir armazenar as consultas dos clientes, a troca de mensagens com o cliente, que compõe os subsídios todos que você precisa para fazer um parecer jurídico. Você armazena a sua resposta, você controla os prazos, ele emite alertas para você, te avisando dos prazos. Na verdade, o melhor controle de prazo que tem é o do sistema. Ele gera as mesmas planilhas que a gente faz automático, ele gera para você todos os seus prazos. Você consegue entrar todo dia e ver que prazos você tem para hoje e para o resto da semana. Basta que você parametrize as datas que você quer. Você tem tudo. Você gera um calendário de prazos. E se você tiver uma advocacia contenciosa, maior ainda a razão para você ter o sistema. O sistema de acompanhamento processual é fundamental. Ele tem tudo. E ele pode armazenar igualmente troca de e-mails, com discussão de estratégia com o cliente. Tudo fica ali. A gente sabe que sistema é um investimento muito grande, especialmente para quem está começando, né? Tem sistemas simples, baratos, não é desculpa, gente. Tem até hoje em dia softwares que eles te ajudam com aplicativos, nem que seja para você começar. E identificar, à medida que o seu negócio evolui, que tipo de evolução de sistema você precisa ter. O mundo ideal é um sistema de controle de produção jurídica que conversa com o financeiro. Esse é o mundo ideal, para você crescer bem, né? Mas uma coisa muito importante é que você consegue dar um atendimento muito rápido às demandas dos clientes e auditores. Isso é uma coisa que escritórios que advogam para empresas vivenciam isso todos os dias. Você advoga para empresas que são auditadas por empresas de auditoria independentes e elas, trimestralmente, te pedem informações. E cada vez que ela te pede informação, você tem que montar um relatório onde... Se você tiver um sistema com tudo ali, você aperta o botão pelo nome do cliente, os critérios que o cliente te der e você gera um relatório. Né? E você sabe, e cada um já foi alimentando aquilo no tempo real. Isso faz com que você consiga atender na hora o cliente. Na hora. Se ele pedir para você mandar no mesmo dia, você consegue atender. E aí, caminhando para o fim, eu não sei se vocês já ouviram falar na 4ª Revolução Industrial.
As 3 primeiras, elas versaram sobre a primeira, foi mecanização, primeira revolução industrial. A segunda foi automação, eu acho. A terceira foi a revolução que trouxe os computadores, a internet. E a quarta é a inteligência artificial. Até a terceira, a gente ainda tinha os computadores sob o nosso comando. Na quarta, a gente vai ter os computadores pensando, né? Aqui, mais uma vez, a gente está um passo atrás. A gente já tem, sim, nos Estados Unidos já tem muito. O Watson foi o primeiro sistema e já tem escritórios jurídicos usando. Tem o Watson, tem um outro chamado Ross, que os advogados lançam dúvidas e o sistema responde dúvidas. Você já tem em tribunais sistemas de jurimetria, onde você consegue mapear tendências de decisão de cada câmara, de cada turma. Então, você distribui um recurso ali, você já tem uma ideia de qual é a tendência de julgamento ali sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Né? Isso, gente, essa transformação tecnológica, ela é irreversível. É o que eu falei para vocês lá no começo. Não tem jeito. Vai ter uma hora que a questão da gestão via sistema, ela vai se colocar na frente de tudo. Isso a gente tem que entender e aceitar. E não adianta ficar recusando. Não adianta achar, eu vou recusar porque isso vai substituir a mão de obra. Só vai substituir se você não entender o que aquilo faz e qual é o espaço que você vai continuar tendo. Né? Isso vai te trazer produtividade, eficiência e qualidade. Lembra que a gente falou no começo que assim, o que a gente quer é botar a mão na massa e advogar? Porque a nossa vocação não é essa. Se é isso que eu quero, na verdade, é uma boa gestão jurídica com sistema e rotina que vai me permitir fazer isso. Porque a verdade é que é o seguinte, gestão, ela é um movimento inevitável. Vai ter que acontecer. Ou você vai fazer isso de uma forma boa, produtiva para você, ou você vai fazer isso de uma forma arcaica e demorada. E aí sim você vai perder muito tempo que você poderia estar se dedicando ao que você realmente ama. Agora, exige um esforço inicial. Tem que empenhar um esforço para sanear isso, ficar atento, vigilante, entender que é importante. É o que a gente chama de o aceita que dói menos. Né? Mas tem que aceitar, entender, e aí sim, com isso saneado, aí nos novos tempos, você vai ter tempo para realmente fazer o que você ama. Na verdade, a gestão jurídica não é tirar o foco do advogado porque ele não gosta de fazer. É o contrário. É permitir que todo o trabalho paralelo seja bem feito para que ele justamente tenha foco no que ele quer fazer. Tá bom? Gente, é isso. Foi. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Mariana. Eu já havia conversado com ela sobre a importância que tem esse tema para a carreira de cada um de nós advogados, né? O quão difícil é acessar essa temática de gestão jurídica. Não encontramos em livros, não encontramos em cursos. Então, a palestra dela, com certeza, vem de encontro a necessidades e dificuldades que a gente encontra no dia a dia da gestão do nosso escritório, tenha ele qual tamanho for. E ela falou muito bem no começo da sua apresentação sobre as mudanças que nós temos vivenciado na OAB. Então, o projeto da mentoria jurídica, ele coloca por terra algo que vem sendo disseminado há muito tempo, que o advogado é individualista e egoísta. Estamos todos aqui contribuindo um com o crescimento do outro, fazendo uma oitiva horizontal, aprendendo e também passando o que a gente tem de bagagem e de conhecimento. Esse projeto é de autoria da doutora Ana Tereza Basílio e, com certeza, tem a potencialidade de mudar muito a realidade profissional de cada um de nós. Agradecer esse espaço cedido pela CAARG, é uma parceria de muito sucesso feito com o projeto de mentoria
convidar todos para assistir o vídeo da CAARJ e também para continuar nos acompanhando nas mídias sociais para que vocês tenham acesso à nossa agenda de 2020. A agenda de palestras, elas vão continuar, elas são complementares à atividade da mentoria e também a gente faz auditivo. Então leve para o seu mentor para que ele possa trazer para a gente quais são os assuntos que vocês querem ver aqui nas palestras, nas nossas exposições, tá bom? A Thaís vai colocar um videozinho e depois a gente toma um café e vamos tirar uma foto também para registrar a última palestra do ano. Obrigada. Assistência em outro lugar. Achei muito importante a iniciativa da CAARJ, também vista que a nossa profissão por si é bastante estressante, então essa preocupação, o cuidado com o advogado, realmente traz uma sensação boa para a gente, né? Eu achei ótima ideia que o advogado necessita, né, fazer um relacionamento de vez em quando, é uma profissão muito estressante. Eu cheguei aqui já estressado, com o objetivo de descarregar energia. Só um bom dia, aproveita. Foi muito importante o curso pelo incentivo à amamentação, que minha filha mamou 3 anos e 11 meses. Então, assim, isso me trouxe, né, essa vontade de amamentar. Isso foi muito importante no curso. E também o outro lado foi conhecer casais que estavam no mesmo momento que a gente, né, gerando bebê e tal. Então a gente fez um vínculo de amizade, uma rede de apoio, e no pós-parto foi muito importante. E foi a primeira vez que eu pude trazer meu filho também para vivenciar isso. E foi muito divertido ver ele participando tanto, ele no palco, ele dançando, ele cantando, ele batendo palma. E eu acho isso muito bacana, muito bonita a iniciativa da CAARJ, parabenizo por isso, que ajuda a formar um jovem advogado e ajuda a uma ampliação de atuação, uma ampliação de áreas e áreas, uma renovação de todo o mercado de advocacia. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para lidar à área de educação e formação. CAARJ, assistência em outro lugar. Então é isso, gente. Agradeço a presença de todos. Vamos aqui agora na frente tirar uma foto com todo mundo, tá? E deixa eu ver só. E mais uma vez agradecer ao Dr. Ricardo Menezes, que não está aqui presente, da CAARJ. E na próxima a gente vai anunciando também nas redes sociais, tem no Facebook, Mentoria OABRJ, Instagram, Mentoria OABRJ. E qualquer dúvida é só falar com a gente.